Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus queridos, no vídeo de hoje eu gostaria de responder algumas perguntas de um seguidor do canal, porque essas perguntas me dão a oportunidade de explicar os motivos e as idas e vindas da minha vida espiritual. Bom dia, Jean-Pierre. Paz e bem, meu irmão. Só por curiosidade, me tira uma dúvida. Hoje você está na verdadeira igreja de Jesus Cristo. Você voltaria outra vez para a igreja protestante? Você sente saudades de lá? Sei que no início da sua conversão, você talvez fazia comparativos com a igreja católica com os evangélicos. E o que você tira hoje da Santa Madre Igreja? Bem, eu posso começar respondendo que eu fui um bom pastor. Eu considero pelo menos ter sido um bom pastor. Entre os trabalhos sociais que eu fazia, estava a distribuição de brinquedos para as crianças de bairros carentes da cidade, arrecadação e distribuição de cestas básicas. Como pastor, eu me voluntariei muitas vezes para dar aulas de música em escolas, no CRAS, grupos de idosos. Fiz centenas de palestras em escolas sobre bullying, violência e outros temas pertinentes com as demandas das escolas nas diversas cidades do Paraná e do Rio Grande do Sul, onde eu estive. Realizei muitas vezes os encontros em prol da família com autoridades dos municípios, visitava membros da igreja com frequência, levava a ceia na casa de pessoas enfermas e idosas, fiz muitos casamentos, enterros, preguei em muitos congressos, simpósios, conferências, dei cursos de teologia, enfim, eu considero que fui um bom pastor e quem foi pastoreado por mim ou conviveu comigo sabe disso. Eu também fui um bom católico, até os meus 16 anos de idade. Nesse momento da minha vida, na minha adolescência, apesar de eu frequentar a Legião de Maria, a Renovação Carismática, o Cursílio, eu achava que a minha comunidade não vivia com tanta intensidade a fé como os protestantes. Eu tinha a impressão que eles eram mais fervorosos que os católicos da minha paróquia. Mas era só impressão mesmo. Então, nessa época, numa decisão precipitada e intempestiva, eu decidi ir para a igreja protestante, mesmo com os conselhos de familiares, de amigos, que tentavam me avisar dos riscos. Eu fui o único de toda a minha família a ser protestante. Mesmo na minha pouca idade na época, na minha falta de maturidade, eu percebi logo de início que o ambiente era agressivo, hostil, autoritário e hipócrita. Mas eu tinha vergonha de voltar. Então eu decidi que eu viveria a minha fé da melhor forma possível, sem me contaminar com o ambiente em que eu me encontrava. Eu fui inocente, fui ingênuo, infantil. Por essa razão eu fui ludibriado, enganado, usado e abusado por toda uma liderança que via em meus carismas, nos talentos que eu tinha, a oportunidade perfeita para obter resultados e principalmente lucro. Eu jamais voltaria para a igreja protestante. Voltar para lá seria como o povo hebreu em Canaã voltar para a escravidão do Egito. E também não tenho nenhuma saudade de lá. Eu tenho saudade sim de alguns amigos que eu fiz pelo caminho, mas de lá eu não tenho nenhum tipo de saudade. O ambiente me fez rasgar, entre aspas, metade da Bíblia. Em relação a Maria, por exemplo, eu não podia mais dizer ave cheia de graça, como o anjo Gabriel disse em Lucas 1:28. Eu não podia mais dizer que ela era mãe do meu Senhor, como disse Isabel em Lucas 1:43. Eu não podia mais proclamar Maria como bem-aventurada, como está em Lucas 1:48. Eu não podia mais usar a expressão Virgem Maria, como está em Lucas capítulo 1, versículo 27. Sobre a igreja, por exemplo, eu não podia mais dizer que ela era coluna e sustentáculo da verdade, como está em 1 Timóteo 3:15. Porque na igreja protestante,
A coluna e a firmeza da verdade é a interpretação que cada pastor faz da Bíblia. Eu não podia mais falar de um só Senhor, uma só fé e um só batismo, como está em Efésios capítulo 4, versículo 5. Porque eram vários os senhores, os coronéis, os caudilhos, que fundavam e que comandavam as centenas e milhares de igrejas diferentes. Então a igreja protestante não tinha um só Senhor, mas centenas deles, um querendo ser mais poderoso que o outro, eliminando qualquer um que ousasse ficar no seu caminho. Eu não podia falar de uma só fé, porque cada igreja tinha uma fé diferente. Eu cheguei mesmo, meus irmãos, a flertar com o mortalismo cristão, dos adventistas do sétimo dia e dos testemunhos de Jeová. Isso por falta de unidade de fé. Então você não tem uma só fé, mas dezenas de crenças diferentes e conflitantes se auto-excluindo o tempo todo. Arminianos contra calvinistas e esses dois grupos contra os pelagianos, mortalistas contra imortalistas, uns dizendo que a alma morre, outros dizendo que a alma dorme, outros dizendo que a alma vai para o céu ou para o inferno, os presbiterianos e metodistas batizando crianças, os batistas batizando adultos, e todos eles tiravam essas ideias, essas interpretações, essas doutrinas de uma mesma Bíblia. Ou seja, todos esses grupos diziam estar seguindo apenas as Escrituras. E agora, quem estava com a verdade? Uns diziam que Jesus era apenas humano, que foi um grande profeta adotado por Deus. Outros dizendo que Jesus era o Verbo eterno. Outros dizendo que Jesus era o arcanjo Miguel. E todos esses grupos mostravam dezenas de versículos da mesma Bíblia para fazer essas afirmações completamente diferentes. Quem estava certo? Quem definia o que era verdade e o que era falso? Então não havia nem de longe unidade da fé. Como não havia também um só batismo. Cada denominação batizava de um jeito. Uns batizavam crianças por aspersão, outros adultos por imersão. Uns diziam que o batismo deveria ser feito em nome da Trindade e outros diziam que deveria ser feito apenas em nome de Jesus. Uns eram trinitarianos, outros eram unicistas, outros eram modalistas. E quem estava ensinando a verdade, uma vez que todas essas ideias eram oriundas de uma mesma Bíblia? Portanto, era um ambiente enlouquecedor. Qualquer protestante honesto irá concordar comigo. Então, eu renunciei o meu batismo católico, me batizando novamente por imersão, como ensinava a denominação em que eu estava. Deixei de participar da Eucaristia com Jesus vivo e presente para comer pão e tomar suco de uva. Em relação à minha vida ministerial, enquanto pastor, nos últimos tempos, toda vez que eu batizava uma pessoa e eu pregava que aquilo era apenas um símbolo do novo nascimento, eu me perguntava: por que estamos fazendo esse teatro, se é apenas um símbolo? Qual o efeito disso na vida de quem está se submetendo, se trata-se apenas de um símbolo? Toda vez que eu levantava as bandejas com pão e suco de uva na Santa Ceia e dizia que era apenas símbolo, eu me perguntava: por que estou fazendo isso, se é apenas símbolo, se é apenas pão e se é apenas suco de uva? E se for assim, por que Jesus disse que ele era o pão vivo que desceu do céu e que quem comesse esse pão teria vida eterna, como nós vemos em João capítulo 6, versículo 51? E também Jesus disse que seu corpo era verdadeira comida e seu sangue verdadeira bebida, como nós encontramos em João capítulo 6, versículo 55. E por que ainda Jesus disse na última ceia: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue? Como nós observamos em Lucas capítulo 22, versículo 19 e também em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Enfim, era tudo uma grande encenação. Nada tinha efeito eterno, nada tinha efeito espiritual. Então eu jamais voltaria para o Egito. Hoje eu renunciei todo o meu cisma, toda a soberba protestante,
e descobri que eu já tinha a verdadeira fé. Mas eu precisava fazer essa peregrinação espiritual para compreender isso. Então, quando as escamas caíram dos meus olhos, como aconteceu com São Paulo, eu percebi que a minha igreja era completa, com os sucessores dos apóstolos, com os 7 sacramentos, com a unidade da fé, com o Santo Padre, cabeça visível da igreja e representante da unidade da igreja, com a certeza de ter voltado para a casa do Pai, de onde eu não deveria ter saído jamais. Eu voltei maltrapilho, vilipendiado, cheio de hematomas, feridas, mas voltei. E voltei a tempo. Que coisa triste seria morrer naquela Babel, morrer naquela confusão, onde as pessoas nem mesmo sabem naquilo que elas devem crer. Que com essa palavra você tenha um dia abençoado, um final de semana cheio da graça de Deus, é o desejo do meu coração, no nome de Jesus.